O assunto agora são as mortes em confrontos com a polícia. Curitiba registra quase 100 casos por ano. Muitas famílias questionam a ação das forças de segurança. É o caso da viúva de um homem baleado durante uma abordagem da Polícia Militar. Deixa eu conversar com o Léo aqui para que a gente entenda melhor essa situação. Léo. Claro, cada caso é um caso. E a polícia diz o seguinte, né? Principalmente polícia militar, que lida com esse tipo de situação justamente por estar nas ruas. Olha, a polícia diz, estamos cumprindo o nosso papel para evitar a injusta agressão, esse é o termo técnico usado. Mas tem muita família dizendo que a história ela não é bem contada, ou pelo menos aquilo que foi apresentado não faz sentido. Agora a gente traz uma delas e também traz os dados que chamam bastante a atenção. O desespero em ser ouvida está nos gestos, na fala. Quando minha filha chegou lá, ela olhou ele assim, falou: mãe, o coração do meu pai não tá mais batendo. Falei: não, filha. Ela mesmo falou assim: meu pai não roubou esse carro, meu pai deve ter pegado esse carro emprestado com alguém. Eles não podiam ter matado meu pai. Esta é a esposa de Luiz Henrique da Silva de Laiola. O homem de 30 anos foi morto por policiais militares no último final de semana. Segundo a PM, ele reagiu a uma abordagem e deu início a um tiroteio. O suposto confronto aconteceu próximo àquele semáforo ali atrás, aqui na Avenida Prefeito Maurício Fruit, no bairro Cajuru. Mas segundo a polícia, esta ocorrência começou a alguns quilômetros daqui, quando eles observaram o carro que supostamente era dirigido por Luiz. Verificaram a placa e perceberam que estava com alerta de furto e roubo. Tentaram abordar o motorista, que teria acelerado, dando início a uma perseguição policial que terminaria exatamente neste ponto. Depois, segundo os policiais, de Luiz apontar uma arma para eles. Uma testemunha gravou o momento dos disparos. Foram 4. Depois dos tiros, um policial chuta a janela traseira. Quando a testemunha se aproxima, vemos alguns dos disparos nos vidros do carro. A PM alegou que agiu para defender a equipe diante da injusta agressão. Além disso, o carro que ele dirigia teria sido roubado de uma casa 3 dias antes no bairro Alto da 15. A viúva de Luiz questiona, afirma que o marido não roubou nada e que saiu cedo de casa naquele dia para trabalhar. Eu tava conversando até com a mãe dele, ele era muito assim, a pessoa falou assim: leva isso aqui lá pra mim. Ele ia lá e fazia. Então eu acho que ele pode ter alguém falando pra ele: pega o carro emprestado, ou leva lá pra mim, ou leva pra fulano, pra ciclano, não sei. E ele foi, porque não tem explicação. Nessas mensagens trocadas minutos antes dos tiros, Luiz pede um Pix à esposa, segundo ela, para pagar um Uber e voltar para casa. Ele chegou a mandar um áudio. Indo já, tá bom? Depois disso, a esposa não conseguiu mais falar com ele. Só soube o que aconteceu na segunda-feira. Eu olhando, passando meu celular, tinha um oi. Eu abri. A hora que eu abri, tinha um negócio da necrópsia. E eu só chorei, eu nem terminei de ler a mensagem que estava escrito. Porque, imagina, meu marido falar que tá vindo pra minha casa, mandar um áudio pra mim que já tava vindo, e não chegar. E eu ficar só sabendo que ele morreu na segunda-feira, sendo que ele foi executado no sábado. Luiz já esteve preso no passado. Segundo a família, cumpriu pena e tocava a vida dentro da lei há pelo menos 2 anos. Para a companheira, o marido foi executado pelos policiais. A polícia tá falando, alegando que foi confronto. Se foi confronto, tem que ter imagem dele atirando. E no vídeo tá nitidamente, os vidros do carro estão fechados. Como que uma pessoa tá dirigindo e tá atirando? Cadê o vestígio da pólvora na mão dele? Porque se ele deu o primeiro tiro, tem que ter a pólvora. Cadê?
que ninguém apresentou nada até agora. O caso de Luiz Henrique é mais um que fará parte das estatísticas de pessoas mortas em confrontos com policiais. Nos últimos 4 anos, quase 400 óbitos foram registrados em Curitiba nessas circunstâncias, 97 por ano. Uma média que tende a ficar maior, já que de janeiro a agosto deste ano já foram registradas 87 mortes em confrontos. Os bairros com maior letalidade policial ficam nas periferias: Sique, Parolim, Uberaba, Cajuru e Pinheirinho. Dados que colocam no papel ocorrências cada vez mais frequentes, mas que na mesma velocidade em que estão no noticiário, tem pessoas questionando os argumentos de autoridades. É o caso da família de Luiz Henrique, que afirma ter perdido o parente por violência policial. Cadê as câmeras que eles falaram que os policiais iam começar a usar nas roupas corporal? Não tem. Agora, se fosse um policial morto, tinham 1000 polícias atrás aí. Agora, só porque era uma pessoa, tinha o seu passado, precisava ser executado da forma que foi executado, sem direito de defesa. Se ele, como diz que eles estão falando que ele era errado, por que não levaram para a delegacia? E claro, é esse o que nós trabalhamos dessa forma que trabalhamos aqui no Cidade Alerta, na Reiki Record. Ouvimos o outro lado dessa história, ouvimos essa família que já pedia há alguns dias para poder falar. E aí nós procuramos a Polícia Militar, que disse a respeito dessa ocorrência que apura, foi aberto, portanto, um procedimento interno, uma investigação interna para, de fato, apurar se a conduta dos policiais foi excessiva ou não, ou foi dentro dos parâmetros. Procuramos também a Secretaria de Segurança Pública, até apontando esses números que nós iríamos trazer. São números, inclusive, da própria CESP. Eles disseram que as forças de segurança do Estado seguem rigorosos protocolos de treinamento para uso diferenciado da força, sempre com o objetivo de evitar confrontos armados e preservar vidas. E disse ainda a pasta que o emprego de armas de fogo ocorre apenas como último recurso. E é aí que entra o argumento de algumas famílias, né, de que poderia existir uma outra possibilidade. E, além disso, um número que a CESP forneceu para o Cidade Alerta, para a RIC, foi o seguinte, que de janeiro a agosto deste ano, a Polícia Militar prendeu um pouco mais de 32 mil pessoas em todo o Paraná. Destas, apenas 278, ou seja, 1%, morreram em razão de um confronto. A gente segue acompanhando esse e tantos outros casos envolvendo confrontos, Paulo. Valeu, Léo. Longe de defender bandidos, mas o que nós estamos questionando é o seguinte: efetivamente, as pessoas que estão morrendo em confrontos policiais reais? Esta é a dúvida. A pessoa realmente estava armada e atirou na polícia? Houve confronto policial? Ninguém vai dizer que uma pessoa que rouba, que furta, que está no mundo do crime, mereça receber uma rosa. Ninguém está dizendo isso não, hein? Mas também ninguém está, e nem podemos, dizer que a pessoa que comete um crime, a polícia está autorizada a ter como pena retirar a vida dessa pessoa. Para isso existe a legislação, para isso existe o sistema judiciário brasileiro. Esta é a discussão. E como bem disse o Léo, a gente só cabe dar voz às pessoas que se sentem injustiçadas, ouvindo os dois lados da história.